Vocês acham que algum advogado que está atendendo a mensaleiro, assim chamados mensaleiro, foi contratado por menor preço? RDC? RDC na advocacia. Contrato pelo menor preço. Primeiro, a OAB nem deixa, né? Eu sou engenheiro antigo e sou advogado mais recente. E eu sei que se um advogado entrar numa licitação por menor preço, o Tribunal de Ética e Disciplina grampeia ele, vai lá, chama ele, faz Tribunal de Ética e Disciplina, chama, você não pode disputar por menor preço. A advocacia não se vende por menor preço, ele pode perder a carteira. E serviços médicos e hospitalares? Vocês já notaram que se uma autoridade em Brasília tem uma dor de barriga, ele pega o avião e vai para São Paulo? Vai para o Sírio-Libanês? Por que ele não pega o RDC? Contrata um sistema hospitalar de Brasília. Aí, pelo menor preço, contrata um belo hospital em Brasília, assim ele não precisa pegar o avião. Está com dor de barriga, já vai para o hospital. Vocês viram acontecer isso? Não. Imagine o seguinte, uma autoridade pública, uma hipótese, Deus permita que nunca aconteça, mas a autoridade pública é diagnosticada com câncer, vai para o Sírio-Libanês. Aí o médico chega para ele o seguinte, ó, é câncer, lamento, mas você tem que fazer 6 quimioterapias, uma a cada 3 semanas. Depois vão fazer um exame. Depois, conforme o resultado, sai para radioterapia. 28 aplicações. 28. De segunda a sábado. Descansa domingo. Depois, vamos fazer um novo exame. Se for o caso, faremos uma intervenção. Vocês já viram a autoridade pública falar, não, doutor, para aí, não pode. Eu estou com pressa. Eu quero que o senhor faça quimioterapia segunda, quarta e sexta. Radioterapia terça, quinta e sábado. Descansamos no domingo. Acelera. Eu vou tentar acelerar. Mas ele fala, doutor, acelera porque eu tenho pressa. Eu preciso de um prazo curto. Vocês já viram acontecer isso? Não, porque se respeita a medicina. Imagine um paciente politraumatizado. Ele cai de moto, está quebrado, vai para o hospital, evidentemente vai para a mesa de cirurgia porque tem que sustentar a vida. Mas essa é uma situação de emergência. Emergência é emergência. Mas imagine que eu estou com uma dor no abdômen, eu vou ao médico, o médico faz uma anamnese, vê se eu sou diabético, obeso, hipertenso, um monte de coisa. Me manda para o laboratório, faço um monte de exames, vê todos os meus índices. Aí, ele manda fazer diagnóstico por imagem, ultrassonografia, tomografia, ressonância magnética, um monte de coisa. Ele pega o quadro todo na mão, aí ele faz a caracterização do paciente. Aí ele fala, ó, você está com um problema aqui no intestino, vamos fazer a intervenção no seu abdômen. Aí ele vai com toda a segurança possível, aí ele abre e eventualmente ele vê que tem uma aderência numa alça intestinal que não deu para ver na imagem, diagnóstico por imagem. Tem uma veia que de repente dá uma hemorragia. Ele toma aquelas providências que são da intervenção no abdômen do paciente. Então a gente respeita a medicina e permite a caracterização do paciente. Por que para a engenharia você não permite a caracterização do paciente? Você tem que dar o tempo para conhecer o sítio de intervenção. Levantamento topográfico, cadastramento das espécies vegetais, animais e físicas, para poder fazer desapropriação e o projeto ambiental. Você precisa fazer os ensaios geotécnicos, você precisa fazer as sondagens de reconhecimento do subsolo, você precisa fazer os ensaios para ver, identificar uma jazida, caracterizar aquela argila se é boa para ser aterro, caracterizar o Botafora, o sítio de Botafora, distâncias, reduzir as distâncias. A gente não dá esse tempo para a engenharia. É por isso que eu digo que isso é o desrespeito à engenharia. Quando não acontece desrespeito com a advocacia, não acontece desrespeito com a medicina. E nós precisamos resgatar isso, porque a engenharia precisa desse respeito, as suas verdadeiras condições para ela poder trabalhar, de maneira a dar sua resposta em favor do desenvolvimento. O projeto de engenharia é veículo de inovação e desenvolvimento, mas para que isso aconteça é necessário oferecer as condições adequadas para que ela possa trabalhar direito. A engenharia nacional é um ativo estratégico do país. E se nós entramos no processo de desenvolvimento, como nós entramos, estamos num engasgo agora, mas nós vamos voltar a crescer. Nós precisamos ter uma engenharia pujante, engenharia forte. Ela precisa ser respeitada para que ela possa trabalhar direito. Antes de uma boa obra, existe sempre um bom projeto. Isso é lema do Sinaenco. E o Hugo Marques da Rosa, esse que dá o custo de 17%, custo inicial,
Ele fala, não existe produto melhor do que seu projeto. E é verdade. O Rubinho Barrichello foi vice-campeão de automobilismo quando ele tinha um carro que tinha um difusor extraordinário. O Button foi primeiro, ele foi em segundo lugar, a da Brown. Era o projeto que deu condição para ele. Na hora que os outros se equipararam, já não conseguiam mais aquela posição. É projeto que dá isso. O código genético do empreendimento, estou indo para o encerramento. O código genético de um produto e do empreendimento está no projeto. O genoma está no projeto de engenharia. Por isso que ele é estratégico. E não tem, uma boa técnica construtiva não conserta um erro de projeto. O erro genético não é corrigido por uma boa intervenção de construção, a não ser que se corrija o projeto. Além de conter o genoma do empreendimento, o projeto, pelas suas atividades preliminares, caracteriza o sítio da intervenção, identifica o paciente e, através dos serviços preliminares, levantamento topográfico e cadastral, sondagem dos subsolos, ensaios geotécnicos, aí ele oferece, primeiro das condições para fazer o projeto de engenharia, oferece os dados para desapropriação e elabora os estudos de impacto ambiental, o relatório de impacto sobre o meio ambiente, propondo soluções de engenharia que, de um lado, deem a maior economicidade, a maior segurança, porque o projeto de engenharia faz a solução de compromisso entre economicidade e segurança. Por outro lado, antigamente o projeto de estrada era compensação de corte e aterros e drenagem, era basicamente isso. Só que hoje tem que ter cuidado ambiental, você tem que minimizar o impacto, você tem que compensar o impacto, mitigar o impacto. Além disso, você tem o cadastramento, porque senão você não faz desapropriação adequada. Mais de 5.000 obras estão com problemas, tem uma pressa danada para lançar, não dá prazo para fazer projeto, não dá preço e depois esbarra na desapropriação. Mais de 5.000 obras no Brasil estão travadas porque tem processo de desapropriação. Não estão conseguindo, fizeram a coisa de maneira inadequada. Então é enganoso, precisa fazer bem feito, precisa fazer com critério. Então, por despreparo, por desinformação, se contrata o projeto por preço mínimo e até por pregão, e com prazos insuficientes. Desapropriações a partir de laudos incompletos, licenciamento ambiental sem um bom projeto de engenharia, que é a base para fazer um bom pedido de licenciamento. A inovação mais importante que eu vejo hoje, já que o tema é inovação, hoje na administração pública, para a infraestrutura, é planejamento consistente, que leve em conta os tempos necessários e a remuneração adequada para a elaboração de bons projetos de engenharia, desde a concepção inicial, estudos de viabilidade, até a elaboração dos projetos executivos. E licitar as obras com projetos executivos e acompanhar sua execução através de um gerenciamento e fiscalização adequados, competentes, ou próprios, equipes próprias ou terceirizadas, contratadas. Então, primeiro painel de conclusão, estou encerrando. Sustentabilidade do ambiente construído implica em vida útil, durabilidade, autoeficiência, custos reduzidos de operação e manutenção. O custo inicial do equipamento, projeto mais construção, corresponde a aproximadamente 20% do custo total ao longo da vida útil do equipamento. E o projeto de engenharia, que é o genoma do empreendimento, é a garantia de o equipamento ser geneticamente sustentável, ele custa no máximo 5% do custo da construção, que é 1/5 do custo total, ou seja, é 1% do custo total. Economizar tempo e dinheiro nesse 1%, que são absolutamente essenciais, porque eles contêm o genoma do empreendimento, é falta de inteligência. E a engenharia brasileira tem condições de fazer isso, desde que seja contratada nas condições adequadas. E não é trazendo a engenharia internacional que vai resolver isso. Porque se não der condições adequadas para a engenharia internacional, a estrangeira, que não conhece as nossas condições, piora a resposta ainda. É ilusório. E a sustentabilidade, então, da infraestrutura será decorrente desse planejamento consistente que define prioridades, prazos e recursos e licitar projetos. Primeiro, com antecedência à obra. Quer fazer obra no ano que vem? Contrata projeto hoje. Então, a obra de 2014 tem que ser licitada no segundo semestre de 2012, executado o projeto em 2013, está pronto e licitar a obra para começar a obra em 2014. É só planejar. É só planejar e fazer. Seriamente e de maneira responsável. Licitar o projeto com antecedência à obra, prazo adequado para a sua elaboração, licitar por melhor técnica, como faz o BID e o Banco Mundial, ou por técnica e preço, com prioridade para predominância nota técnica, 80/20. Nunca por menor preço ou pregão. É engano. Você cai na mão do aventureiro, do maluco de plantão ou de alguém que esteja sendo remunerado por terceiros.
É auto-engano, me engana que eu gosto. E licitar a construção a partir do projeto executivo de engenharia. E a única exceção são obras de túneis. Você vai abrindo o maciço, você vai conhecendo o maciço à medida que você avança. Aí você faz a partir de projeto básico. Mas é um tipo característico de obra. Aí não dá para fazer com projeto executivo. O projeto executivo avança metro a metro quando se avança no maciço de solo de rocha. Era isso. Muito obrigado. Eu não me arrependo de ter deixado de ir para a minha empresa trabalhar para assistir essas palestras aqui, uma superando a outra superando a uma. Eu queria salientar aí a presença do notável senador Roberto Saturnino, que tem aí nos amparado, nos orientado para conduzir o nosso clube de engenharia. Eu queria convidar o professor Sergen Steffen, diretor de Tecnologia e Inovação da COP, do FRJ, que vai falar sobre academia e a missão dos parques tecnológicos, de propiciar e promover um desenvolvimento tecnológico e inovações, realizados por técnicos brasileiros e empresas genuinamente nacionais, em ambos os casos, aqui instaladas e definitivamente radicadas. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite do Clube de Engenharia. Os debates aqui, eu estou aprendendo muito e acho que essa discussão é extremamente importante nessa era da engenharia que nós estamos vivendo, apesar de os nossos dirigentes não serem engenheiros, né? Mas, enfim, chegaremos lá. O que eu quero colocar nessa apresentação, eu poderia gastar todo o meu tempo respondendo ao Girão, mas, obviamente, eu espero, nas entrelinhas, responder algumas das colocações do Girão, ou pelo menos depois do nosso debate, né? Enfim, eu gostaria de colocar a academia no centro da discussão sobre a engenharia, obviamente, porque a COP é o principal instituto de engenharia do nosso país. Em função disso, eu discordo profundamente da dicotomia entre empresa e academia. Eu acho que o Brasil tem que trabalhar junto, tem que unir forças. É isso que vai nos levar adiante. Quando nós entendemos haver um paradoxo entre inovação na academia e nas empresas, nós estamos perdendo, nós estamos andando para trás. E aqui o que eu quero propor é que nós possamos andar para frente de mãos dadas, porque a empresa e a academia vão fazer a nossa engenharia retomar sua posição, que foi perdida ao longo aí certamente das duas últimas décadas, mas principalmente no final dos anos 80 e nos anos 90. Então, eu vou falar um pouco sobre a COP, mas eu vou falar no contexto da engenharia nacional. Essa é a nossa ilha universitária do Fundão, né? Esse é o nosso campus, e nesse campus nós temos um cluster extremamente interessante hoje e de perspectivas inovadoras. Nós temos a COP, que é um instituto de pós-graduação e pesquisa de engenharia, é o maior núcleo de engenharia do país, em termos acadêmicos, pelas avaliações dos órgãos do governo, que são os nossos avaliadores, Ministério da Educação, o Centro de Pesquisas da Petrobras, Centro de Pesquisa da Eletrobras, o CEPEL, temos dois institutos do MCTI, que é o CETEM e o IEM, Materiais e Engenharia Nuclear. Temos uma incubadora de empresas da COP, que tem 16 empresas hoje e mais de 60 já graduadas. O Parque Tecnológico, que tem 12 centros de empresas de grande porte, centros de P&D, mais laboratórios da COP, mais empresas de base tecnológica. Além disso, uma iniciativa do governo do Estado,
o Distrito Verde e, em fase de projeto, a Torre de Inovação, que poderá ter cerca de uma centena de empresas de pequeno e médio porte. Isso ainda em fase de projeto, com apoio do SEBRAE. Para gerir isso, nós, na COP, criamos o que a gente chama COP Ideia, que representa inovação, desenvolvimento, empreendedorismo e aplicações. Tá? E estamos buscando, nos nossos laboratórios, né, dentro dos nossos projetos de pesquisa, tecnologias e processos que possam atingir o mercado e incentivar a criação de empresas nacionais a partir da base tecnológica que elas adquirem quando estão nos laboratórios, que são a partir dos nossos alunos de mestrado e doutorado, principalmente. Né? A interação com grandes empresas para promover a cooperação técnica. A COP tem grandes laboratórios. Esses laboratórios, para se sustentar, precisam da interação de grandes empresas. Obviamente, a nossa maior parceira é a Petrobras, mas nós necessitamos de outras empresas que possam interagir nessa grande infraestrutura que nós possuímos. E fazer a transferência de tecnologia para pequenas e médias empresas, principalmente aquelas que são oriundas da própria COP. E também promover a cultura empreendedora no âmbito da universidade. Isso é importante. Foi citada a Fundação COPTEC é um dos pilares do desenvolvimento da COP. Né? É ela que faz a interação com as empresas no sentido de gerir os projetos, ter agilidade nos contratos e discutir e negociar a propriedade intelectual, que é de propriedade última da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é autorizada pelo CONSUNE, que é o Conselho Universitário, e credenciada pelo Ministério da Educação e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Nossa estrutura acadêmica, nós temos 12 programas equivalente a departamentos, cobrimos grande parte das áreas de engenharia e essa sinergia é extremamente benéfica. Produção acadêmica do último ano, próximo de 350 dissertações de mestrado, 190 de doutorado e cerca de 2.200 publicações.